Olá, eu sou Sávio Bittencourt, seja muito bem-vindo ao nosso curso de adoção, que está integralmente no nosso canal, organizado para você assistir gratuitamente, para você poder curtir, compartilhar e se inscrever. Nós hoje vamos falar a respeito da fisionomia jurídica da adoção, do Instituto da Adoção, como a gente vem falando já desde as outras aulas. Para dizer que, no artigo 39, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que você deve sempre ter ao seu lado para assistir às nossas aulas, no artigo 39, parágrafo 1º, existe uma regra que é muito mal interpretada e que precisa ser esclarecida. E eu faço questão de fazer isso aqui de uma forma muito objetiva. Diz lá que a adoção é medida excepcional e revogável, nós já vimos isso na aula passada, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do artigo 25 dessa lei. Esse dispositivo que foi redigido por volta lá de 2009, com a Lei 12.010, né, que fez modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente, chamada Nova Lei de Adoção, é mal interpretada porque as pessoas acham que tem que fazer uma manutenção forçada da criança na sua família de origem, até que essa criança seja integralmente vilipendiada em seus direitos, até que essa criança seja viciada sexualmente, agredida, negligenciada ao ponto do absurdo, para só então, depois de formada essa lesão, que vai deixar marcas para a vida inteira, essa criança possa ser, enfim, colocada em adoção, possa ser destituído do poder familiar. Então, o biologismo encontrou, digamos assim, numa demagogia socializante, um biombo para essas pessoas que querem esconder que há adultos que não têm condição de criar crianças. Esses adultos que não têm condição de criar crianças, independentemente dos motivos que os levaram a isso, não se trata de um julgamento deles, mas um julgamento da melhor solução para a criança, do melhor interesse da criança, que é o princípio que nutre todo o direito da infância e juventude, como nós já vimos em aulas passadas. E aqui eu quero ler uma outra norma, também do Estatuto da Criança e do Adolescente, acompanha aí, por favor, do artigo 38, 39, parágrafo 3º, que diz: em caso de conflito de direitos entre, perdão, em caso de conflito de direitos e interesses do adotando com outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e interesses do adotando. Ou seja, o melhor interesse da criança no campo da adoção encontra com uma menção específica da lei. Deixa de ser um princípio etéreo que emana do corpo de regras para ser um princípio diretamente estatuído pela lei e se transforma numa regra jurídica. Ou seja, objetivamente, eu tenho que analisar quais são os interesses e direitos do adotando, e esses direitos e interesses do adotando vão prevalecer em relação a qualquer dos adultos, inclusive seus pais biológicos, seus pais originais, como também prevaleceriam se houvesse algum conflito com os pais adotivos. Né? Pode haver, no caso concreto, ou seja, no caso do conflito de interesse do adotando e de outras pessoas, quaisquer pessoas, deve prevalecer os direitos e interesses do adotante, está lá no 39, parágrafo 3º do ECA. Então, obviamente, no momento em que eu tenho uma criança sofrendo negligência, sofrendo maus tratos, etc., eu não preciso perdurar essa situação para dizer, bom, esgotei as possibilidades. O esgotamento das possibilidades é um esgotamento jurídico, de compreensão. É para que o intérprete, no caso concreto, tenha a capacidade de avaliar se aquela família tem ou não condições para permanecer com essa criança. Condições, não digo só socioeconômicas, são condições econômicas, são condições morais, são condições de comportamento. Qual o comportamento dessa família no sentido de proteger a criança, que é um dever que todos nós temos e que emana do 227, caput da Constituição Federal. Todos nós temos que colocar a criança a salvo de todos aqueles males que estão ali narrados, né, no 227 da Constituição Federal. E por isso é muito importante que se diga que o que se exige no 39 é que a separação dessa criança da sua família de origem não seja uma coisa banal, não seja em função de uma dificuldade material apenas, mas se uma verificação concreta da capacidade daquelas pessoas de terem seu filho em segurança
consigo e representarem para essa criança uma solução que seja plausível para a sua vida, que possa protegê-la, que possa animá-la para a continuidade da vida, que possa educá-la, que possa criá-la, enfim. É essa a pergunta que se impõe, não é o esgotamento da vida da criança para saber se ela pode ficar. Porque, em nome desse artigo, muita barbaridade já foi feita no Brasil. Manutenção de crianças em famílias ou com pessoas adultas evidentemente incapacitadas para lidar com crianças, o que acabou gerando para essas crianças novas lesões. E se você tivesse acesso ao histórico dos processos no Brasil de manutenção da criança na família de origem, você teria a capacidade de chegar à mesma conclusão que eu tive analisando os casos concretos que eu pude durante a minha carreira. Porque o segredo de justiça faz com que essas crianças fiquem enterradas para debaixo do tapete da sociedade e que essas lesões não sejam efetivamente identificadas. Motivo pelo qual nós temos que dar uma interpretação sistemática a esse dispositivo, entendendo que, em caso de conflito de interesses dessa criança com qualquer pessoa, os seus interesses devem ser prevalentes. Inclusive, o interesse de ver-se livre de uma família que não consegue criá-la de forma condizente com a sua necessidade. Né? Outro assunto que eu acho bastante importante a gente tratar é o próprio artigo 39, parágrafo 1º que nós estamos comentando. No final, ele fala no artigo parágrafo único, ele faz a remissão explícita ao parágrafo único do artigo 25 dessa lei, quando ele trata de família extensa. Por quê? Ele faz a distinção entre família natural e família extensa. Família natural é aquela formada pela comunidade dos pais biológicos e a criança. A manutenção na família natural se refere a essa. A família extensa precisa ser entendida. Como que a lei criou esse conceito de família extensa, que não existe em outras partes da nossa legislação, existe aí, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente. E é outro tópico extremamente mal interpretado, porque é uma tendência equivocada de se entender que família extensa é formada por aquelas pessoas que eventualmente são suas parentes biológicas ou por afinidade, por consanguinidade, por afinidade, como diz a lei. Então, a família extensa seria composta pelos tios, pelos pais, etc. Pelos tios, pelos avós, e por quem mais? Primos, e aquelas pessoas que estão biologicamente ou por afinidade na linha de parentesco com a criança. Só que não é isso. Eu preciso procurar um integrante da família extensa que tenha essas características. Não! Só pode ser qualificado como família extensa aqueles que têm as condições que estão descritas no parágrafo único do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Repare aí no seu ECA. Parágrafo único do artigo 25. Entende-se, por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Família extensa só pode ser entendida como tal se houver, além do vínculo de parentesco, em qualquer grau, uma convivência prévia com a criança e vínculos de afinidade e afetividade. A afetividade é carinho, amor, afeto, vontade de proteger, né? que dão o sentimento de cuidado. E a afinidade são interesses e gosto comum que podem ser verificados na convivência e só podem ser verificados na convivência. Então, para eu dizer que uma avó pode ser chamada para ser família extensa da criança, para que fique com a guarda dela, a despeito dos pais não conseguirem mantê-lo, eu tenho que verificar primeiro se esse parente extenso está fora das situações que geram a insegurança da criança no seu meio natural, na sua família de origem. Eu não posso colocar no mesmo meio de violação de direitos. Então, se a família está toda drogada, se a família está toda envolvida com crime,
eu não posso manter a criança nessa família. E isso é uma análise. Eu preciso analisar as condições efetivas de capacidade de cuidado que esse parente tenha, para que ele seja considerado família extensa. Mas não só isso. Se esse familiar tiver condições pessoais para ficar com a criança, mas não tiver convivência prévia com ela, não tiver afetividade prévia e não tiver afinidade desenvolvida com essa criança, ele não pode ser considerado família extensa, porque o artigo 25 diz: entende-se por família extensa. Ora, eu só posso falar em manutenção na família extensa quando essa criança convive com a família extensa. Tem pessoas que falam em reintegração para a família extensa. Se você pode reintegrar alguém onde ele nunca foi integrado, isso é um erro de português. Né? A pessoa não consegue entender a língua portuguesa. Se eu falo em reintegração, eu estou partindo do pressuposto que a pessoa foi integrada ao meio, estou novamente colocando essa criança no mesmo meio. Estou reintegrando. Quando eu falo isso em relação à família natural, pai e mãe, tudo bem. A criança foi para abrigo e voltou para o pai e para a mãe, porque eles tinham afeto, tinham carinho, estavam passando por uma situação circunstancial que abrigaram a criança e precisam ter a criança de volta em curto espaço de tempo. Agora, para colocar com um parente que nunca viu a criança, ou que não tem intimidade, ou que ainda tenha visto, não desenvolveu afetividade e não desenvolveu nem afetividade nem afinidade, eu estou colocando essa criança como um estranho apenas porque tem um vínculo de parentesco. O que não dá para a criança nenhuma situação de melhora. Ora, a família extensa só pode ser considerada extensa quando tem afinidade e afetividade. Por quê? Quando eu coloco a criança na família extensa, eu minimizo o impacto da retirada dela da família natural. Então, a família extensa pode ser a solução, desde que ela seja realmente a família extensa, como está no parágrafo único do artigo 25. Fora disso, não é família extensa, é parente. E esse parente não tem primazia para ficar com a criança. Só tem primazia, só tem preferência para ficar com a criança aquele parente que seja uma solução afetiva e de afinidade. É um tio que levava para o futebol, que levava para a igreja dele, que convivia com ele, e os pais estão amalucados, não conseguem criar da criança. Aquele tio, aquele padrinho, aquela pessoa que está com a criança, que gosta da criança, que convive, ele quer adotar, ou ele quer ficar com a criança em guarda, então ele pode ser uma das soluções plausíveis que tem que ser analisadas para saber se é a melhor ou não. Agora, quando a pessoa não tem nenhuma dessas características, apenas o parentesco biológico ou não, ele é um tio, mas ele não conviveu com a criança, ele não tem afinidade, ele vê a criança uma vez por ano, quando tem uma festa, e ele não pode ser considerado família extensa para os fins do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ele é um parente. E esse parente não tem preferência para ficar com a criança, porque tem uma fila de pessoas que já foram habilitadas esperando para adotar essa criança e dar a ela um lar com decência, com amor e com cuidado. Então, essa interpretação é um dos equívocos modernos mais irritantes que você, quando for lidar com a área da infância e juventude, ou que você já está lidando, talvez se depare. Pessoas tentando colocar a criança em famílias com parentes que não representam a família extensa, estrito senso, que está no ECA, e que são procurados para saber se quer ficar com a criança ou não, como se isso fosse um objeto, como se ela não tivesse a personalidade que tem e como se ela não fosse principal sujeito de direitos das relações que ela vivencia. Então, muito cuidado com esse conceito. Na aula que vem, desenvolvemos mais alguns tópicos a respeito da fisionomia jurídica da adoção. Até lá!